Irmãos, nós vamos ouvir agora o que Deus tem a nos falar através do nosso pastor, o Anócio. Seu coração esteja aberto, com muita expectativa, para ouvir a voz de Deus nesse momento. Pastor, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado a todos que nos conduziram em louvor e adoração ao nosso Deus. Muito obrigado, César. Que domingo abençoado, que domingo alegre, mas que domingo frio, não é verdade? Que domingo frio. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Dá um oi para ela, aperta a mão dela. Se você pode, dá até um abraço nela. Acho que vai ser bom para a gente se esquentar um pouquinho, né? Um abraço agora é muito bem-vindo. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Alguns estavam viajando, voltaram, aproveitaram bastante aí as montanhas de Minas, as praias, né? Que bom que estão voltando aos pouquinhos e a gente está retomando aí para um segundo semestre cheio de expectativa daquilo que Deus fará no nosso meio. Como é que está a sua expectativa para o segundo semestre desse ano? Como é que está o seu coração? Nós somos daqueles que não dependemos de nenhuma circunstância externa. Nós somos filhos de Deus, um Deus altíssimo, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe cuidar do seu povo. O fruto do Espírito é paz, alegria, amor. O fruto do Espírito é algo que nos sustenta em momentos de lutas e adversidades. E nós estamos muito felizes, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Abra sua Bíblia comigo, em João, e cumprir a vontade do Pai. Jesus nesse texto ele faz uma afirmação brilhante, uma afirmação maravilhosa. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo em João capítulo 4, verso 34, o texto ele diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Feche os seus olhos mais uma vez e peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Peça a Ele que ministre ao seu coração nessa manhã uma palavra de direcionamento para a sua vida. Que Ele responda às suas orações. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco. Nós queremos muito, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós saímos dos nossos lares, nós nos reunimos aqui na primeira igreja batista de Belo Horizonte e nós temos um anseio nesta manhã que de fato é, junto dos nossos irmãos, poder ser ministrados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Por isso abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração, nos torne sensíveis ao mover do Teu Espírito Santo e fale conosco. Traga ao nosso coração essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, essa palavra que não volta vazia, lâmpada para os nossos pés, palavra essa que é inspirada pelo Senhor, apto para o ensino e para a correção, e que essa palavra complete a boa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus que nós oramos, e todo o povo de Deus diz, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei se você conhece o contexto maior desse texto, mas esse texto está falando daquele episódio em que Jesus vai encontrar a mulher no poço, a mulher samaritana no poço. E o que acontece nessa história, só para você entender o contexto e para que você entenda a direção que nós vamos tomar. Jesus ele decide passar por Samaria, um lugar que era muito evitado pelos judeus. E quando ele entra na Samaria, ele já está cansado, ele encontra um poço e ele decide parar para descansar naquele poço. Enquanto ele estava descansando ali, uma mulher samaritana se aproxima do poço e ela vai pegar água para si e Jesus pede um pouco de água para ela. No meio daquela conversa, Jesus ele oferece a verdadeira água da vida para essa mulher. Essa mulher entende, porque Jesus agora se apresenta como o verdadeiro Messias, ela entende a mensagem, ela volta para sua cidade, mas agora como uma missionária. E ela começa a falar para toda a cidade, vocês precisam conhecer uma pessoa. Ele está lá junto ao poço, e de repente aqueles homens e mulheres começam a ir até Jesus, e eles conhecem Jesus ali naquele poço. Esse é o contexto. Muitos samaritanos aqui vão ter um encontro com Jesus por causa desta mulher.
E Jesus então ele faz essa afirmação para os discípulos. Por quê? Porque no início da história, os discípulos eles foram comprar comida. E durante toda a narrativa eles não fazem parte do que está acontecendo ali. Mas no final da história, eles que foram comprar comida, agora voltam com a comida para Jesus. Mas Jesus não quer comer. E eles começam a se perguntar: será que alguém alimentou Jesus? Será que alguém, enquanto estávamos fora, trouxe alimento para ele? Por que ele não quer comer? Então, mediante a esse fato, Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, eu preciso apresentar para vocês uma comida que vocês não conhecem. A comida que é fazer a vontade do meu Pai. E fazer a vontade do Pai é uma comida diferente. Tem comida que te alimenta por 30 minutos e logo você está com fome. Tem comida que te dá energia por alguns minutos e logo você está na baixa de novo. Mas aqui existe um tipo de comida que Jesus vai falar, que é um tipo de comida que nos sustenta, não só por 30 minutos, mas por uma vida inteira. Jesus vai nos apresentar aqui um tipo de comida que nos dá energia para completar a carreira. Jesus vai nos falar aqui de um tipo de comida que nos dá vigor, que nos dá ânimo, para enfrentar lutas e tempestades e terminar a vida podendo falar aquilo que o apóstolo Paulo falou: eu combati o bom combate. Agora a minha vida está sendo ofertada como libação ao Senhor, porque eu terminei a minha carreira. E Jesus vai falar que esta comida é fazer a vontade do Pai. Enquanto determinado tipo de comida te sustenta por algum momento, fazer a vontade do Pai é um grande divisor de águas na sua vida. Cumprir a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, é aquilo que vai fazer com que a sua vida valha a pena ser vivida. É aquilo que vai fazer com que a sua vida seja repleta de significado, pertencimento, propósito. É a única coisa que vai fazer com que você chegue no final da sua vida, olhe para trás sem nenhum senso de arrependimento. Que vai fazer com que você chegue ao final da sua vida e olhe para trás e diga assim: valeu a pena. Valeu a pena tudo o que eu vivi, valeu a pena, é fazer a vontade do Pai. Agora, para que nós possamos viver a vontade do Pai, há algumas informações nesse texto aqui que são muito importantes. E para você que quer de fato abandonar uma vida guiada pelo seu estômago, pelos seus prazeres, pelos seus anseios, uma vida dirigida pelo seu egoísmo, pelo seu individualismo e uma vida regida pela vontade do Pai, então sim, alguns princípios aqui que nós podemos aprender, e o primeiro deles é: Jesus atravessa as Samarias que nós evitamos. Você precisa entender isso. Jesus escolhe as Samarias que você está evitando. Jesus escolhe passar nos lugares que você está evitando. Jesus escolhe encontrar as pessoas que você está evitando. Olha o que diz o verso 4. Era necessário passar por Samaria. Você sabe que os judeus, eles davam a volta. Eles andavam um percurso maior. Eles desviavam o caminho porque eles não entravam na Samaria, e tudo isso por causa de um preconceito religioso cultural. E há muitos cristãos que sim, evitam determinados lugares. Há muitos cristãos que sim, evitam determinados tipos de pessoas, evitam determinados encontros, evitam determinadas conversas, mas Jesus aqui me mostra que Ele deseja ir aos lugares que muitas vezes nós evitamos por causa de um preconceito, por causa de uma barreira, por causa de uma diferença cultural. Pessoas que a gente dizem, ou que nós pensamos ser indignas do Evangelho, pessoas e lugares que nós pensamos que nunca serão alcançados pelo Senhor, pessoas e lugares que nós pensamos que não são dignas, mas Jesus escolhe entrar justamente nesses lugares áridos, justamente nesses lugares secos, justamente nesses lugares desprovidos da graça. É nesses lugares que Jesus deseja entrar. Quando você olha para Jonas, você percebe que Jonas evitou Nínive, porque ele sabia que se ele pregasse o evangelho em Nínive,
As pessoas se arrependeriam e Deus perdoaria aquelas pessoas. E isso me faz pensar que tem muitos lugares que a gente evita, porque nós não queremos que aquelas pessoas sejam alcançadas. Há muitos lugares e pessoas que nós evitamos, porque nós queremos que justamente elas sejam castigadas por Deus, que elas sofram aquilo que elas fizeram, que elas paguem pelas decisões que elas tomaram. Então, diante disso daqui, se eu quero viver a vontade de Deus, eu preciso pensar: tem lugares que eu estou evitando? Tem pessoas que eu evito falar de Jesus Cristo? E qual é a verdadeira razão? A verdadeira razão é porque eu acho que essas pessoas não vão se converter, ou porque eu não quero que elas se convertam? Eu evito alguns lugares, eu evito alguns parentes, eu evito alguns familiares, eu evito pregar o Evangelho para alguns amigos porque eu penso que eles nunca irão aceitar o Evangelho? Ou porque na verdade tudo o que eu quero é que eles paguem pelo que eles fizeram? A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Jesus ele não perde nenhuma oportunidade. João 4:7, o texto diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dei-me um pouco desta água. Jesus aqui me mostra que ele não perde nenhuma oportunidade, porque aos olhos daquele povo seria completamente inapropriado Jesus conversar com aquela mulher. Seria inapropriado Jesus pedir água para aquela mulher, iniciar um diálogo com aquela mulher, mas Jesus me mostra aqui que se teve uma oportunidade, ele não vai desperdiçar essa oportunidade. Porque quando se fala da salvação de uma vida, quando se fala de um perdão para um pecador, quando se fala de resgatar uma pessoa, querido, fala a verdade, não existe um momento apropriado para isso. Eu tenho escutado de muitas pessoas assim: olha, pastor, eu estou aqui num médico, numa consulta, e eu penso que não é ético, não é apropriado eu querer falar de Jesus no meio de uma consulta. Tem muitas pessoas que dizem: olha, eu estou aqui fazendo a minha unha, mas não é apropriado falar de Jesus enquanto eu estou aqui nesse salão. Então, quando é apropriado? Se este não é o momento certo para você falar de Jesus, então quando é o momento certo? Porque o médico, ele faz um juramento, ele não pode negar socorro em nenhum momento da sua vida. Um policial também, ele faz um juramento, e mesmo que ele esteja no seu dia de folga, mesmo que ele esteja no seu dia de lazer, se alguém necessitar, ele deve ser aquele que vai resolver aquele problema. O médico não pode falar: gente, não é apropriado esse momento, eu estou aqui num jantar com a minha esposa. Não, se tem alguém que precisa de uma massagem cardíaca, é no meio de um restaurante, é no meio de uma celebração, é no meio daquele momento que ele vai salvar aquela vida. O policial não pode dizer: gente, esse não é um momento muito ético para eu sacar a minha arma e então defender alguém que está sendo açoitado, afligido. Não, se alguém necessita, ele deve agir. A mesma coisa é um cristão quando tem uma oportunidade. Quando é uma boa hora para salvar uma vida? Qual é a boa hora se não é aquela hora em que você está com aquela pessoa? Qual é o momento mais apropriado se não aquele momento em que você está junto dela? Eu e você não sabemos se teremos outra oportunidade. Eu e você não sabemos se essa pessoa terá outro momento em que ela poderá tomar uma decisão como essa. E Jesus me mostra aqui que quando se fala da salvação de uma vida, não existe um momento mais apropriado do que aquele momento em que você está. Então, alguém que vive a vontade de Deus é alguém que não evita lugares difíceis como a Samaria. Alguém que deseja viver a vontade de Deus é alguém que muitas vezes escolhe passar na Samaria. Ele escolhe chamar aquele parente, o mais difícil da família, para conversar. Ele escolhe chamar o amigo, aquele que está dando mais trabalho no meio do grupo. Ele escolhe pregar o Evangelho, ele escolhe ter conversas difíceis.
Alguém que vive a vontade de Deus é alguém que não perde nenhuma oportunidade, ele aproveita a oportunidade que ele tem. Esse é o melhor momento, porque eu não sei se eu tenho outro momento com você, eu não sei se amanhã nós estaremos juntos ou não, eu não sei o que pode acontecer comigo ou com você, o que eu sei é que Deus nos deu o hoje, Deus nos deu o agora. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que você deve ser o poço em que Jesus está. No verso 28 do capítulo 4, está escrito assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Interessante, porque essa mulher, ela tinha uma referência. Ela podia chegar na cidade dela e falar assim: venham ver, ele está ali, vocês podem ver com os seus próprios olhos, vocês podem conversar com ele, ele vai responder vocês. Mas e hoje? E hoje, como é que a gente faz? Como é que a gente pode falar para alguém encontrar com Cristo? Nós precisamos ser esse poço em que Jesus Cristo está. E muitas vezes eu e você evitamos a Samaria, eu e você evitamos as oportunidades que nos são oferecidas, porque nós sabemos que nós não somos o poço em que Jesus está, porque nós sabemos que nós não podemos olhar para a cidade e falar: olhem para mim, porque vocês vão ver Cristo na minha vida, porque eles não verão. Se relacionem comigo, porque vocês vão perceber que dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus, porque você sabe que você não está vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Então aquele que vive a vontade do Senhor é aquele que é o poço em que Jesus está. Ele pode dizer: olhem para mim, porque eu sou a imitação de Cristo. As minhas mãos são as extensões das mãos de Cristo, o meu amor é o amor dele, em mim habita a paz dele, a alegria dele. Se vocês se relacionarem comigo, vocês verão Cristo na minha vida. Mas será que nós podemos dentro da nossa casa dizer isso? Eu sou o poço em que Jesus está. Será que a minha esposa pode dizer que ela vê Cristo na minha vida? Será que os meus filhos podem dizer que veem Cristo em mim, no Pai? Será que os meus colegas de trabalho, será que eles podem testemunhar: o Juan é alguém parecido com Jesus Cristo? Será que as pessoas que fazem negócio comigo, como é que elas me veem? Você precisa ser o poço em que Jesus Cristo está, você precisa ser a referência que as pessoas têm de Cristo neste mundo. Essa é a vontade do Pai. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus Cristo. A vontade do Pai é que você se torne parecido com Jesus, porque Ele é o padrão do céu. No céu todos nós seremos semelhantes a Cristo. Essa é a obra de Cristo na sua vida aqui na terra, te tornar semelhante a Ele, porque no céu não haverá gente egoísta, não haverá gente individualista, não haverá gente que mente. Não, no céu o padrão é Cristo. Quanto mais você demorar para entender a obra da santificação, mais vai demorar para você se tornar parecido com Ele. Nós precisamos buscar isso em oração, para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida, e então você poderá falar: olha, venham ver, porque esse mesmo Cristo que mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Esse mesmo Cristo que mudou a minha maneira de falar, esse mesmo Cristo que alterou, transformou o meu coração, que mudou a minha mentalidade, pode mudar a sua. Esse mesmo Cristo que me libertou dos meus vícios, pode também te libertar dos seus. A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nem toda tarefa é urgentemente importante, nem toda tarefa urgente é eternamente importante. Nem toda tarefa urgente é eternamente importante. João 4,31: mestre, come alguma coisa, mas ele disse: tenho algo para comer que vocês ainda não conhecem. No início dessa história, eu contei para vocês que os discípulos foram comprar comida. Quando eles voltam com a comida, eles oferecem para Jesus, mas agora Jesus parece que mudou de ideia.
Ele que tinha aprovado os discípulos a buscarem a comida, agora me parece que não quer aceitar a comida dos discípulos. E eu olhei para esse texto e eu fiquei pensando no porquê uma mudança tão repentina. O que aconteceu aqui que Jesus agora não quer comer? Mas isso acontece logo depois que a mulher samaritana sai e ela começa a falar de Jesus na cidade, e me parece que a postura dessa mulher, ela gera um contraste com a postura dos discípulos, porque essa mulher acabou de conhecer Jesus, ela acabou de ter um encontro com Jesus, ela não sabe muita coisa sobre a Bíblia, ela não sabe muita coisa sobre a história do povo de Deus, não, ela acabou de conhecer Jesus, mas a postura do coração dela, a atitude dela é uma atitude que agrada o coração de Jesus, porque imediatamente essa mulher que era reprovada, porque ela tinha tido muitos homens, uma mulher que era humilhada na sociedade, essa mesma mulher agora volta para o seu povo, para a sua cidade, para a sua família, e ela começa a pregar o evangelho, e a única coisa que ela diz é: venham, eu vou levá-los até ele, venham, eu vou apresentar vocês para ele. E Jesus olha para aqueles discípulos e talvez ele comece a pensar: esses homens estão caminhando comigo há tanto tempo, esses homens conhecem tudo, eu ensinei tudo para eles, esses homens me viram andar sobre o mar, esses homens me viram fazer milagres, esses homens me viram multiplicar o pão, esses homens sabem quem eu sou, e eles foram comprar comida e eles não trouxeram ninguém, e eles foram comprar comida e eles não falaram de mim para ninguém. Me parece que a postura dessa mulher gera um contraste muito grande com a postura dos discípulos que conheciam Jesus há tanto tempo, mas me parece que eles se perderam nas distrações da vida. Então nós precisamos entender uma coisa: nem toda tarefa urgente ela é eternamente importante. Sim, os discípulos deveriam comprar comida? Sim. Era uma tarefa legítima? Sim, mas enquanto eles estavam comprando comida, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam dizer: olha, sabe para quem eu estou comprando essa comida? Vocês precisam conhecer essa pessoa. Sabe para quem que eu vou levar essa comida? Venham ver, eu vou levar vocês ao Senhor, ao Salvador, ao Rei dos Reis, ao único que tem poder de alterar o rumo das nossas histórias. Sim, Jesus queria que eles comprassem comida, mas Jesus queria também que eles entendessem a vontade do Pai. Queridos, eu e você, nós podemos ir na padaria, sim, mas não por causa do pão. Eu e você deveríamos ir na padaria por causa do padeiro. Sim, nós deveríamos comprar o pão, é legítimo comprar o pão, mas eu e você, mais do que comprar o pão, deveríamos ansiar e desejar alcançar aquele padeiro. Eu e você podemos ir num açougue, sim, mas o nosso foco, o nosso objetivo é alcançar o açougueiro. Eu e você podemos trabalhar, sim, podemos receber salário, é legítimo, mas eu e você trabalhamos porque Deus nos colocou ali como missionários naquele lugar. Então quando os discípulos voltam com pão, o que Jesus está dizendo é: eu não aceito isso, porque vocês se perderam. E eu olho para a igreja de hoje, para mim, e eu nos vejo perdidos. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu não estou aceitando a tua música, eu não estou aceitando a tua comunicação, eu não estou aceitando os teus estudos, eu não estou aprovando a tua arte, eu não estou aceitando a tua comida, eu não estou aceitando a tua oferta, porque não era a música pela música, não era a arte pela arte, não era o trabalho pelo trabalho. Se fosse só isso, eu colocava os anjos para fazerem e eles fariam melhor do que vocês. Se fosse só por isso, eu teria colocado o meu exército de anjos para fazer, e eles fariam infinitamente melhor do que vocês. Era por algo maior. A música é redentiva, a arte é redentiva, o seu trabalho é redentivo, tudo que nós fazemos é pela redenção.
era por algo maior, e ele vai instruir aqui os discípulos dizendo: olha, agora eu vou apresentar para vocês um tipo de comida que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai. Vocês devem fazer um bom trabalho na sociedade. Sim, como cristão, nós temos que ser os melhores em tudo que nós fazemos, não pela glória, não pela vaidade, mas porque a excelência, ela glorifica a Deus e inspira pessoas, porque a excelência, porque um bom trabalho contribui para a sociedade. Então sim, nós devemos ser os melhores em tudo que nós fazemos, mas a razão, a motivação, o objetivo é a redenção das vidas. Então não adianta ser um bom profissional se você não salva vidas, não adianta você fazer bem o seu trabalho se o resultado do seu trabalho não gera salvação, porque essa foi a única coisa que Deus nos mandou fazer: pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar pessoas. A única coisa que o Pai nos pediu para fazer. A pior coisa do mundo é ter sucesso em algo que Deus não nos pediu. A pior coisa do mundo é ter sucesso em algo que o Senhor não aprova. A pior coisa do mundo é chegar para Deus com um monte de coisas que nós fizemos e Ele falar assim: tudo bem, mas qual o resultado da única coisa que eu te pedi? A quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o nosso verdadeiro sustento vem de cumprir a vontade do Pai. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu te pergunto, para que serve a comida? Muito mais do que para um prazer momentâneo, a comida tem o objetivo de te sustentar. A comida tem o objetivo de te manter de pé. A comida tem o objetivo de te dar força, energia, vitamina, para te sustentar dentro de uma missão. O que Jesus vai ensinar para esses discípulos aqui é que tem comida que dá energia, mas ela dura pouco. É aquele chocolate que você come, mas te dá 30 minutos de energia e depois faz a sua energia ir ao chão. É aquela macarronada que você come, que te sustenta por 30 minutos, mas depois você tem uma fome dobrada. É verdade ou não é? Ele vai falar de um tipo de comida aqui que sustenta a gente para a vida toda. Ele vai falar de um tipo de comida aqui que te dá energia para você completar a sua missão até a última gota de suor, até a última batida de coração, até o último respirar do teu pulmão. E qual é essa comida que é o verdadeiro sustento da vida? Cumprir a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com aqueles que vivem a vontade dEle. Deus não tem compromisso com aqueles que vivem a sua própria vontade. Deus não vai financiar os seus projetos egoístas. Deus financia a vontade dEle. Deus não sustenta no caminho aqueles que não querem viver o caminho dEle. Deus vai sustentar no caminho aqueles que desejam viver no caminho dEle. As promessas bíblicas de que eis que estou convosco todos os dias, elas são para aqueles que cumprem a grande comissão. Não se iluda achando que o Senhor vai financiar os seus projetos egoístas. Não se iluda achando que Deus tem compromisso com os teus projetos individualistas, que Deus está com você naquilo que você quer fazer. Não. O sustento de Deus, a proteção de Deus, o financiamento de Deus, o cuidado de Deus estão sobre aqueles que estão cumprindo a vontade dEle. Essa é a verdadeira comida. Fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa verdadeira comida. A sexta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que todo lugar é um campo branco para a colheita. Todo lugar. Jesus diz: levantem os olhos e vejam, eles estão maduros para a colheita. Todo lugar é um campo branco para... Pastor, todo lugar. Pastor, até aquela comunidade carente perto da minha casa, todo lugar. Pastor, até aquele meu parente que ninguém suporta, todo lugar. Pastor, até aquele meu vizinho insuportável, todo lugar é um campo branco para a colheita. Pastor, até aquele meu colega que me persegue no trabalho, todo lugar é um campo branco para a colheita. Jesus diz o que para os discípulos? Abra os olhos e vejam.
A gente só pode ver o que está diante de nós. Jesus não está dizendo para os discípulos abrirem os campos para outro país, abrirem os olhos para outro bairro, abrirem os olhos para outro ambiente de trabalho. Não, ele disse: abram os olhos e vejam. Ele está dizendo para você aqui agora: abra os olhos e veja. E sabe o que você vai ver? Você vai ver a tua casa. Quando você abre os seus olhos para ver, você vai ver quem? Os teus parentes. Você vai ver quem? Quem trabalha com você. Você vai ver quem? Os teus vizinhos. E Jesus está dizendo: todos eles estão prontos para serem colhidos. E eles só são difíceis, só são pessoas ruins, maldosas, por quê? Porque eles não têm Cristo no coração. E não têm Cristo no coração por causa da sua falta de fé, por falta da sua coragem, por falta da sua ousadia, por falta da sua obediência à palavra. Porque como eles crerão se não há quem pregue? Como eles serão transformados se você não prega, se você não ensina, se você não fala, se você não testemunha? Então todo o campo está pronto para a colheita, o teu cônjuge está pronto para ser colhido, mas muitas vezes você não é o poço que Jesus está. Muitas vezes você está vivendo uma vida muito diferente do cristianismo. Os teus filhos, eles estão prontos para serem colhidos, mas muitas vezes eles olham para vocês e eles veem uma esquizofrenia entre aquilo que vocês falam e aquilo que vocês vivem. Há uma diferença muito grande entre aquilo que eles leem na palavra e aquilo que eles enxergam dentro de casa. Todo o campo está pronto para ser colhido, mas muitas vezes os teus colegas de trabalho não estão vendo Jesus em vocês, porque quando Jesus Cristo chega, quando o Espírito Santo bate a porta do nosso coração, é irresistível. É um amor que nos constrange, é um amor que nos envolve, é um amor que nos abraça. Foi feita uma pesquisa recente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é conhecido como o país das estatísticas. Eles têm pesquisas para tudo. Eles selecionaram centenas de pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja, centenas de pessoas que nunca tiveram acesso ao Evangelho, e fizeram algumas perguntas para essas pessoas. E depois dali de apresentar um pouquinho do Evangelho, 5 minutos falando sobre o Evangelho, eles perguntaram para eles como eles se sentiram, perguntaram para eles como é que o coração deles estava, e eles começaram a falar como eles estavam bem, e perguntaram para eles assim: se alguém tivesse falado desse Jesus para vocês antes, vocês teriam aceito? E eles todos responderam que sim. Eu tenho um amigo que hoje é pastor, e durante muitos anos ele viveu uma vida imersa nas drogas. Ele foi um adolescente que conheceu as drogas muito cedo, viveu nas drogas, depois se converteu, se tornou um grande pastor, evangelista, e ele esteve aqui na nossa igreja testemunhando e falando sobre a sua vida. E ele fala que quando ele se converteu na juventude, ele voltou a cada um dos seus amigos, e ele falou assim: por que vocês nunca falaram de Jesus? Quando ele se converteu, ele descobriu que na escola dele tinha muitos amigos cristãos, e ele chegou para cada um deles e falou: por que vocês me deixaram entrar para as drogas? Por que vocês não me falaram de Jesus? Por que vocês permitiram que isso acontecesse comigo? Tem muita gente que talvez no final da vida vai chegar para você e vai falar assim: você sabia o tempo todo, você conhecia a salvação, você sabia quem podia mudar minha vida, você sabia, por que você negou isso para mim? Por que você me viu afundar e não falou de Jesus? Por que você, conhecendo a solução, não apresentou para mim? Todo campo é um campo pronto para ser colhido, mas como crerão se você não deseja pregar? A sétima e a última coisa que eu aprendo aqui nesse texto
é que há uma recompensa. João 4,36, o texto diz: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e aquele que colhe. Querido, há uma recompensa, há promessas do Senhor para aqueles que cumprem a grande comissão, há promessas de bênçãos terrenas e há promessas de bênçãos eternas. Há uma coroa aguardando, há um galardão para cada filho de Deus na eternidade. Agora, por que mesmo sabendo de tudo isso, você não prega? Por que mesmo sabendo que é o Senhor que fala, que é o Senhor que age, que é o Senhor que opera, que o Senhor vai dar um galardão, que o Senhor tem promessas, por quê? Jesus aproveita aqui para ensinar sobre a missão, dizendo que os campos estão prontos para a colheita, dizendo que quem planta e colhe fazem parte da mesma obra, e dizendo que há uma recompensa. Quem participa da missão de Deus, recebe a sua recompensa já nessa terra, mas também na vida eterna. Alegria espiritual, sentido, propósito, significado, coroa na eternidade. Mesmo que você não tenha plantado, sabe o que Jesus está ensinando nesse texto? Que você também pode colher. Aquele que planta e aquele que colhe fazem parte da mesma obra, porque o reino de Deus não é um reino de trabalho solitário, ou um reino de trabalho individual, mas é um reino de trabalho colaborativo, de maneira que a semente que você lançou e não colheu, não se perdeu. Talvez você tenha falado para um motorista de Uber e ele não te deu muita ideia, mas aquela semente ficou lá. Outro passageiro vai regar, outro passageiro pode colher, mas aquele que semeou e aquele que colheu fez parte da mesma obra. Tem muita semente que a gente lança na vida que a gente não colhe, mas alguém vai colher, mas aquele que semeou, ele vai desfrutar do resultado tanto quanto daquele que colheu. Então, se isso é uma verdade, eu não posso perder nenhuma oportunidade, nem de semear, e nenhuma oportunidade de tentar colher. Eu não posso perder a oportunidade de apresentar a Cristo, mas também de tentar levar alguém à salvação. Não menospreze o trabalho invisível da semeadura. Mesmo que você não esteja vendo os frutos, não menospreze o trabalho invisível da semeadura, porque quando alguém colher, você também desfrutará dessa recompensa. Uma recompensa que é para essa, mas também para a vida vindoura. Uma recompensa que é para este tempo, mas também para toda a eternidade. Trabalhe com a eternidade na sua mente. Celebre os frutos de outros como se eles fossem também os seus, porque no reino de Deus não há concorrência, no reino de Deus há cooperação. Hoje, no próximo culto, é um dia de batismo. E a igreja deve celebrar essa colheita como se ela fosse dela. Você deve celebrar cada pessoa que tomou a decisão e vai descer as águas do batismo, como se fosse você quem tivesse apresentado a Cristo para essa pessoa. Por quê? Porque aquele que semeia e aquele que colhe participa da mesma obra. E glória a Deus por isso. E louvado seja Deus por isso. Feche os seus olhos aí onde você está. Hoje nós teremos batismo, mas hoje também é um dia de ceia. E ceia é sempre um tempo de reflexão, não sobre aquilo que Jesus fez apenas, mas sobre o tipo de vida que você tem vivido. Ceia é um momento da gente balancear nossa vida e refletir se a gente tem cumprido a vontade do Pai. Ceia é um momento onde você reafirma o seu compromisso, renova a sua aliança. Ceia é o lugar onde você realinha a sua vida. É quando você olha para você e descobre que você está vivendo um pouco aquém da vontade do Pai, e você toma a decisão e assume o compromisso de voltar a viver na vontade dEle. Então, nesse momento de oração, ajusta o teu coração com Deus, alinha a tua motivação com Ele.
O único requisito para que você possa tomar a ceia do Senhor é você ter aceito Jesus no seu coração. Esse é o único requisito para que você participe da mesa do Senhor nesta manhã, que você tenha aceito Jesus no teu coração. Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu cometi muitos pecados. Se arrependa, peça perdão para Ele, porque a ceia é instrumento de cura, a ceia é instrumento de reconciliação. Pastor, eu estou na igreja aqui hoje, mas eu ainda não tenho Jesus no meu coração. Peça a Ele para entrar no seu coração, é muito simples. Fala: Jesus, entra no meu coração nessa manhã, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Peça ao Espírito Santo para selar o teu coração nessa manhã. O único requisito para que você participe da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, é que você tenha Jesus Cristo no seu coração, porque essa é uma mesa de reconciliação, essa é uma mesa de cura. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse exame não é para você procurar coisas boas na sua vida, mas é para você justamente encontrar as coisas ruins, a sua ingratidão, a sua falta de fé. É para você pedir perdão a Deus pela sua imoralidade. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra que alinha as nossas vidas ao centro da sua vontade. Mas nós reconhecemos, ó Pai, que há muitas dificuldades para cumprirmos a grande comissão. Há medo, há dúvidas, há inseguranças, há falta de fé, há incredulidade, há vergonha, timidez. E todas essas coisas têm nos impedido de pregar o Senhor no nosso ambiente de trabalho, de testemunhar do Senhor para os nossos familiares. Mas nós pedimos ao Senhor que quebre tudo isso nas nossas vidas, porque nada disso agrada a Ti. Quebra toda vergonha, toda timidez. Quebra, Senhor, nas nossas vidas e nos dê fé, ousadia, nos dê amor pelas pessoas, ó Pai, um amor que vai nos tirar da zona de conforto, um amor que nos vai mover, Pai, a elas, para que elas não percam a grande oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna, e nós não podemos assistir isso calados, ó Pai. Por isso, o Espírito Santo de Deus nos deu uma unção especial para a evangelização nesse tempo. Nos deu uma unção especial, Deus, para romper as cadeias, quebrar as correntes, libertar as pessoas das garras de Satanás. Nos deu uma unção especial nesse tempo, Deus, uma ousadia do Teu Espírito Santo para testemunharmos a tempo e a fora de tempo, para pregarmos a Tua palavra. Derrama sobre nós, Pai, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. E Deus, nós queremos também nesta oração pedir ao Senhor que alinhe o nosso coração ao Teu, a nossa motivação, as nossas intenções, Pai. A mesa é um momento de reconciliação, e se tem alguém aqui que está afastado do Senhor, afastado dos Teus caminhos, ó Pai, afastado da comunhão da igreja, eu peço ao Senhor que essa seja uma manhã de reconciliação. Se tem alguém aqui, Deus, que tomou a decisão por Ti, e que orou dizendo: Espírito Santo, entra no meu coração, Jesus Cristo entra na minha vida, eu peço ao Senhor que cele essa pessoa, Pai, e que aquilo que está sendo ligado na terra seja também ligado no céu. Eu peço ao Senhor, Deus, que venha abençoar cada família aqui representada, Deus, mas com santidade, com integridade, com irrepreensibilidade. Nos ajude a melhorar, nos ajude a crescer.
nos dê maturidade. Espírito Santo de Deus, nos dê maturidade. Pai, perdoa os nossos pecados. Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar todo aquele que se arrepende. Pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e tira de nós todo o peso de culpa. Que o Teu Espírito Santo nos renove. Esta é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...